Hoje eu vou falar um pouco sobre um método recente aí que eu venho desenvolvendo sobre a leitura e como esse método tem afetado a minha maneira de ler e quais foram os principais benefícios que esse método me trouxe. O método consiste nos seguintes passos, né? Eu começo a ler um livro qualquer. A partir do momento que eu entendo que aquele livro é interessante, aqui eu estou falando de não ficção, tá? Para ficção, eu simplesmente leio um texto corrido, e se eu quiser eu anoto alguma coisa e tal, mas de maneira geral, esse método ele é para não ficção. Então, eu leio o texto, o livro, enfim, de forma corrida até que eu perceba que aquele livro vale a pena eu aplicar o meu método. Porque nem todo livro é bom e nem todo livro demanda essa capacidade complexa de raciocínio que eu implemento no meu estudo. Então, por exemplo, o livro é bom, eu vou aplicar o método. Eu começo a ter uma conversa com o livro, começo a fazer perguntas a mim e ao livro e anotar. E aí é interessante que nessa parte eu não coloco uma regra no que exatamente eu estou anotando. Então, por exemplo, se a leitura do livro me gera uma ideia que não necessariamente tem muita conexão com o texto do livro, eu escrevo aquela ideia, manuscrito. Eu tenho um tablet que dá para escrever com uma canetinha e eu escrevo ali manuscrito no meu tablet exatamente o que eu pensei e as coisas que eu tenho em mente ali. E não me coloco regra. Se eu quero resumir o texto do livro, se eu quero resumir o capítulo, se eu quero pegar, copiar um parágrafo, se eu quero simplesmente ignorar e só focar na ideia que eu tive de acordo com a leitura, entende? Não coloco regra nenhuma, eu simplesmente converso com o livro e deixo as ideias fluírem. E escrevo o que me dá na telha. Se não me der na telha, eu não vou escrever. É assim que funciona. E aí eu tenho esse... É produtivo, sabe? Você simplesmente sente o que fazer ali e faz. Então, se você quer simplesmente ler por 2 horas corrido, sem anotar nada, porque tá te prendendo aquele conteúdo, vai. Depois no final anota alguma coisa, ou volta anotando depois, sabe? Não se coloca uma regra. Tenha essa conversa com o livro, faça da forma que você bem entender. Mas é muito importante que você anote os pensamentos que você teve, porque eles vão te fazer, vão te estimular a ter ideias e coisas que você aplicar na sua vida. Mas não se coloque regras. Segundo ponto, eu uso a inteligência artificial. Então, por exemplo, todo livro hoje em dia tem meio que um PDF junto, ou você acha o PDF online, ou você compra o PDF, ou você compra o EPUB no Kindle, na Amazon. Enfim, existem livros, né, que existem sites que você você consegue o livro que você quiser, basicamente. Enfim, não estou julgando aqui a maneira que você vai conseguir o livro que você quer, mas eu pego o PDF, eu criei um prompt lá com o GPT e tal, a dividir capítulo por capítulo. Primeiro eu divido, né, o PDF em capítulos. Então existem ferramentas aí de divisão de capítulos, ou simplesmente copiar e colar o capítulo num TXT, sei lá. Dá um jeito aí de dividir em capítulos ou em pedaços menores de mais ou menos 10 a 20 páginas. E joga esses pedaços no GPT e fala pro GPT criar ali 30 flashcards de acordo com aquele livro. E depois que eu faço os flashcards, eu jogo no Anki. Porém, é interessante esse ponto, porque você não pode simplesmente jogar pro GPT e falar faça flashcards aí pra mim, porque vai sair ruim. O flashcard, ele tem que ser autocontido, que significa que todas as informações que você precisa para resolver a pergunta que está no flashcard, ela tem que estar no próprio flashcard. Então não preciso depender de contexto do livro, ou tipo assim, o autor sugere em tal página tal coisa. De acordo com esse capítulo, sem falar qual capítulo que é, sabe? Você
tem que ter uma pergunta concisa e autocontida, com todas as informações que ela precisa, que, que a pergunta exige, tem que estar ali contidas, entende? Último ponto. Depois que eu faço com esse prompt mais detalhado, eu uso o GPT ou 4 Mini High. Deu certo, ou 3 dá certo, 4O dá certo, de maneira geral. Tem uma diferencinha ou outra entre um e outro ali, mas de maneira geral todos funcionam. Depois disso, eu não sei se eu expliquei o que é um flashcard, né? Mas eu acho que a maioria das pessoas que estão aqui vendo esse vídeo já sabem de qualquer forma. Flashcard é um pedacinho de informação que pode ser num post-it, num aplicativo, enfim, é um pedacinho de informação, uma pergunta na frente e uma resposta atrás. Então, a pergunta e a resposta é gerada pela IA, baseado no texto do livro que você está estudando. E qual que é a vantagem disso? A vantagem é que você vai pegar essas perguntas e respostas, esses flashcards gerados pela inteligência artificial, vai jogar num outro aplicativo chamado Anki. Esse aplicativo, ele faz você fazer uma revisão espaçada, ou seja, você vai revisar de acordo com um algoritmo determinado de tempo para você maximizar a potência da sua revisão. Então, por exemplo, se o algoritmo consegue entender que em 7 dias, ou em 6 dias, ou em 5 dias, vai ser o exato momento que você vai estar quase esquecendo aquela informação. Então aquela informação precisa ser lembrada. E a melhor maneira de lembrar é através de prática. Por isso uma pergunta, para que você pense na resposta, para você, não que a resposta caia de mão beijada na sua mão, para que você venha no seu cérebro, busque a resposta e depois olhe no flashcard para ver se está certo o seu pensamento. Você pode escrever de novo. O processo de conversa com o texto ainda não acabou. Se você quiser conversar com flashcards também funciona, porque são pedaços de texto de qualquer forma. Então, você leva esse processo num tempo indeterminado, num espaço indeterminado de tempo. Às vezes, eu já tenho livro que eu estou conversando há mais de um mês dessa forma. E isso faz a sua mente trabalhar e muito longe, cara. Você vai muito longe, você tem muitas ideias. Você realmente compreende com profundidade o texto daquele livro. E você consegue absorver aquelas informações e quando você menos esperar, você vai estar aplicando o que o livro propõe no seu dia a dia, que eu acho que é o mais importante. É trazer para a prática os conceitos do livro. E a revisão espaçada, ela tem esse poder de colocar aquele conhecimento na ponta da língua, sabe? Então você nunca fica perdido, você tá sempre afiado, sempre sharp, tá ligado? E aquilo te faz melhor no dia a dia. Você percebe a diferença de um raciocínio mais calmo que você tem, de uma decisão melhor que você toma, das coisas fluindo melhor no seu dia a dia. Por conta da prática. Então, é importante sim você reservar um tempo para isso. O setup do GPT, do flashcard e tal, é o que demora um pouco mais a ser feito, tá? É um pouquinho trabalhoso ali, vai exigir alguns minutos do seu dia. Porém, vale a pena, porque depois você sobe seu celular, ou abaixa o aplicativo do Anki ali, revisa tudo rapidinho, onde você estiver, no ônibus, na escola, no trabalho, qualquer lugar que você estiver. Vai dar certo, você vai revisar, você vai ter os pensamentos, você consegue fazer essa troca de ideia, anotar e tal, pensar com flashcard, que é o mais importante. Isso vai fazer você melhorar muito, drasticamente, em um espaço muito curto de tempo. Porque o que faz você melhorar não é a quantidade de informação. Veja, tem um livro que eu estou há um mês me debruçado nele, então não necessariamente é ler 10, 20, 30 livros. Às vezes é um livro que você se interessa com um assunto que você tem gosto suficiente para se debruçar por um longo período e você pega e esmiuça aquilo e absorve aquilo para si e vai embora, sabe? Deixa fluir. E aí aquilo se torna parte de você depois de um determinado tempo. Então vale a pena sim. Não é a quantidade, é a qualidade. Então acontece um fenômeno que
ter essa relação tão profunda com um pedaço de conteúdo faz aquele pedaço de conteúdo como se fosse se manifestar independente da sua vontade enquanto indivíduo, no seu dia a dia, nas suas palavras, na sua maneira de se expressar. Então, aquele pedaço de conteúdo, ele começa a tomar meio que vida, começa a se criar uma vida dele ali, vivendo dentro de você. E agora ele em alguns momentos você vai se perceber falando coisas que antes você não falaria, e você só está falando aquilo ali agora, porque aquele conteúdo está vivo dentro de você e querendo se expressar. E é quase que uma arte isso, sabe? Então, é importante sim a gente ler muito, mas mais importante ainda é a gente estudar com profundidade, sabe? Se tornar quase que um especialista naquele pedaço de conteúdo que você está estudando. Eu acho que é isso. Espero que eu tenha sido claro. Deixa um comentário aí, fala sua opinião. E é isso.